Fala, meu povo! Começando aqui mais um episódio do Na Pelecast. Primeiramente, não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscreverem no canal, de compartilhar também. Vamos falar rapidamente sobre nossos patrocinadores. A Cheyenne é mais utilizada em tratamentos capilares, em protocolos de MMP e IMP. Jet Plasma, o primeiro jato de plasma do Brasil. Um produto de muito sucesso, principalmente nos oftalmologistas, ginecologistas. Também o Neuxel, Laser de Cell 2, o mais vendido de 2025 e vai ser o de 2026 também, óbvio, né? Neuxel é uma tecnologia coreana, muitos médicos e muitos hospitais estão utilizando. E a Premier, que é uma linha de dermocosméticos completa, com exossomos e PDRN, entre outros produtos. E a Celebrim, que é a nossa master patrocinadora. Entrem lá no site www.celebrim.com.br e se inscreva em nosso canal e também siga a gente no Instagram. Então vamos lá, galera. Hoje nós trouxemos aqui a doutora Juliana Rueda, dentista, raiz, e ela vai explicar pra gente, né, o porquê que ela entrou na área estética também, para fazer um atendimento completo dos seus pacientes e clientes. E a gente sempre fala aqui, né, que nós não fazemos podcast, a gente dá aulas, né? Então, doutora Juliana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu Obrigada, sei que a sua muito agenda é obrigada. muito corrida, né? A gente já está tentando marcar já faz algumas semanas. Verdade. E conta um pouquinho para o nosso público aí a sua trajetória, o porquê da odontologia e como que você veio parar aqui. Quero agradecer primeiro o convite do William, uma honra estar aqui. Fiquei sabendo agora há pouco que eu sou a primeira dentista. Sim, a primeira Muito legal. dentista. E eu cheguei na odontologia porque a vida me levou. Não tinha planos, não tenho ninguém na família, não é uma carreira assim que vem acontecendo, de geração em geração. Não, eu fui a primeira da área de saúde na minha família. Tinha a ideia inicialmente que eu queria fazer medicina. Tentei o vestibular, perdão, para medicina durante algum tempo e por questões financeiras não tinha a ideia de fazer uma faculdade particular, não cabia na realidade da minha família. Então eu tentava aquele sonho da faculdade pública dentro da medicina, até que um dia o dentista da família na época fez: "Mas Juliana, por que medicina e não odontologia?" Falei: "Então, não sei, porque eu acho que eu Tinha parado para gosto, porque eu acho pensar que eu nisso. quero." Acho que tinha um pouco daquele negócio do status da profissão também, daquela ideia do médico. Uhum. E eu tinha noção que eu queria cuidar de pessoas, isso eu Sim. sabia, né, que eu gosto muito desse contato com pessoas. Eu só não sabia o porquê da medicina. E aí, em mais um ano prestando vestibular, eu falei: "Então, não passei de novo, o que que eu vou fazer?" Aí eu via todos os meus amigos construindo as carreiras, todo mundo já para sair da faculdade, e eu parada ali no Estava no cursinho. cursinho ainda. Tava. E eu parada ali no cursinho, e o que que eu vou fazer? Até que ouvindo esse amigo dentista, falei: "Ai, quer saber? Então, Vou se tentar. for para fazer medicina, eu vou prestar os vestibulares fora de São Paulo, só saio da minha casa se for para fazer medicina. Em São Paulo eu fico e vou tentar a USP, FUVEST, e se rolar odonto, tá tudo bem." E eu fui numa das melhores colocações dentro da odonto daquele ano, e veio a oportunidade, eu falei: "Não vou perder a oportunidade de fazer USP, né." Ah, você passou na Passei USP. na USP. Aí eu falei: "Então agora eu vou, porque é uma super oportunidade, uma faculdade de referência." E é engraçado que depois que você começa as matérias básicas, aí você fica naquela dúvida ainda se você tá no caminho certo. Aham. Quando entro na parte clínica, que a primeira paciente que tinha uma reabilitação mais difícil e dentro do tratamento proposto ela perdeu um dente, e eu sofri para dar notícia que aquela paciente tinha perdido um dente, que ela já tinha múltiplos elementos perdidos, enfim. E a hora que eu vi que eu não conseguia lidar nem com a perda de um dente, que aquilo me fazia sofrer, porque o paciente tinha uma expectativa em cima daquilo, eu falei: "Se eu não cons se pra mim é difícil, né, dar notícia da perda de um dente que a gente consegue reabilitar com implante, imagine se eu fosse dar notícia da perda de uma vida." Aí que eu entendi que a medicina não era pra mim, que eu tinha outro propósito e Uhum. que minha vida estava aí virada pra odontologia, e sempre tive grandes oportunidades dentro da carreira.
Nunca tive experiência, por exemplo, de procurar um emprego, as oportunidades foram surgindo na minha vida, Uhum. e aí que eu entendi que o propósito da minha vida era cuidar de pessoas, mas não com o foco na medicina, era outro cuidado, que aí veio a parte de odontologia. Legal. E quando você estava na faculdade, obviamente começou a ter, não sei como é que funciona, estágio. Você Sim. trabalhou antes em alguns consultórios antes de abrir o Não, seu? não. O meu curso era integral, das 8 da manhã às 6 da tarde, e aí eu tive a oportunidade de fazer estágios dentro da faculdade Na mesmo. própria faculdade? A gente tinha horários obrigatórios de estágio, horas para cumprir. Mas aí eu acabei fazendo tudo dentro da USP mesmo. Aí você vai prestando as provas, eles vão Uhum. dando as indicações e mesmo as minhas horas de estágio foram todas dentro da USP. A minha primeira oportunidade em consultório mesmo foi nos últimos 6 meses da graduação, que um professor meu de prótese me convidou para integrar a clínica dele, começar a fazer parte, entender como é que funcionava. E aí eu comecei como estagiária e virou meu primeiro emprego, um dos meus Ah, legal. professores. E aí depois disso, em que momento você abriu o seu próprio consultório? Ou teve ainda uma jornada até chegar no seu próprio Olha, consultório? como eu falei, eu sempre tive muita sorte, então primeiro veio esse convite de um Uhum, professor, depois veio a oportunidade através de uma colega que trabalhava num consultório que os atendimentos eram 100% particulares, desse professor era misturado com convênio também, uhum. aí veio essa oportunidade 100% particular, que aí a rentabilidade é melhor, o retorno é melhor, a lucratividade, e aí foi nesse consultório que me abriu a possibilidade de juntar uma grana para abrir o meu consultório. Ah. Então, mais ou menos 4 anos depois, não, um pouco menos, 3 anos depois eu tive a oportunidade de abrir o meu ponto, que é onde eu tô até hoje. Você já era do Tatuapé, né, o seu consultório é no É, Tatuapé. exato. E Eu cresci ali, porque eu estudei ali, minha então você família queria inteira abrir lá mesmo na região, queria, já era queria. uma A ideia inicial era qualidade de vida, né, sim. alguma coisa perto da onde eu morava, porque eu sempre trabalhei muito longe, estudei muito longe. Você fala: "Não, quando eu for abrir o meu negócio". Tem que ser pertinho de casa, pra ter um pouquinho de qualidade de vida. Legal. E, bom, aí você abriu o consultório, Sim. começou, claro, a chegar os clientes, os primeiros pacientes, etc, etc. E aí, em que momento bateu aquele pensamento, assim, de repente, que a odontologia, né, ela, claro, ela é importante, etc, mas como dona do seu negócio, você falou assim: "Não, eu preciso expandir, preciso procurar novidades, etc, etc", Uhum. até chegar na Hoff. Então. Na verdade, a Hoff nunca foi um sonho. Sim. Quando começou esse negócio de Hoff, eu achava os resultados não tinha essa naturalidade de hoje, eu achava Uhum. tudo muito exagerado, não era uma área que brilhava aos olhos, eu falava sempre que eu era dentista raiz e que não ia cair nessa de Hoff, que eu ia continuar atendendo os pacientes para resolver dor, restauração. Eu já tinha uma pegada um pouco mais de estética, um dos meus primeiros cursos foi, cerâmica, lente de contato, Uhum. as porcelanas, então eu já tinha isso dentro da estética do sorriso, mas eu Ah, não sim. levava isso pra face, né, que Uhum. era uma coisa que o mercado vinha trazendo um apelo, mas eu falava que eu estava fora, que eu não gostava dos resultados. Até que um dia, eu falo que aí quando você é dona do seu negócio, às vezes, né, você leva um tapa do É verdade. mercado. Eu atendi um paciente, um bruxismo severo, chegou em trismo, a boca não abria, então aquela coisa fechada. E o tratamento convencional, da toxina, por exemplo, a gente não usa toxina para tratar o bruxismo. Certo. Ele entra como coadjuvante, até porque o tratamento para bruxismo, aí a gente já entra numa outra parte, mas enfim, tem remodelação de cabeça de côndilo, então a ideia não é tratar bruxismo com toxina. Mas, enfim, chegou esse paciente e com esse trismo absurdo, entrei com anti-inflamatório para conseguir moldar para fazer a placa miorrelaxante, né, uma placa de resina acrílica onde o paciente encosta e tem uma resposta neuromuscular para relaxamento, e eu não conseguia moldar o paciente. Só com tratamento Não conseguia. tradicional. Entrei com anti-inflamatório, entrei com relaxante muscular, a gente chegou aí em 7, 10 dias de medicação, e o cara simplesmente não abria a boca para eu dar o próximo passo. E aí eu fui ver o que ia me auxiliar para eu chegar no resultado que eu queria, que era principalmente fazer a moldagem para conseguir oferecer alguma coisa para ele. Foi quando eu cheguei na toxina. E aí me falaram: "Juliana, se você aplicar a toxina ali no masseter, a musculatura vai dar aquela relaxada, junto com as outras medicações que você já entrou, você vai conseguir esse resultado que você precisa".
E aí foi quando eu fui atrás, inicialmente, do curso só de toxina. Uhum. Então, um professor meu já da época da faculdade estava entrando nesse mercado, estava lançando um livro sobre isso, eu fui atrás dele, eu falei: "Agora eu vou fazer o curso". E foi quando eu comecei a trazer essa parte da estética mais perto de mim, inicialmente por causa de um resultado terapêutico que eu precisava, mas aí a parte da estética foi agregando, o público foi gostando, foi crescendo, e aí o interesse também cresce. E aí foi quando eu comecei a entrar nessa área de HOF, por causa da toxina, num tratamento terapêutico. Então foi uma necessidade, Uma né? necessidade de um paciente específico que me fez olhar para esse lado. Ah, bacana. E hoje no seu consultório você, além da parte tradicional da odontologia, você também faz a parte de HOF? Sim, Uhum, faço sim. E diferente do que muita gente fala de HOF com H, H-O-F, que é uma harmonização uhum. orofacial, a gente fala que a gente trabalha com HOF com R, uma reabilitação orofacial. Então a gente traz essa parte da estética como um complemento depois que a parte intrabucal foi concluída. Então, fazer manejo de cárie, adequação de meio, até porque, por exemplo, com um preenchedor, a gente Tá. pode ter contaminação e, de repente, um resultado de uma infecção por causa de uma infecção intrabucal. Então, como complemento de um resultado de uma reabilitação, uma estética intrabucal, veio esse resultado de uma reabilitação também de face, um conjunto que para mim como ortodontista, como especialidade, fez total sentido, porque a gente já estuda as divisões de terço da face, como é que a gente conhece e chega nessa proporcionalidade e dá uma estética para o paciente. Então é um complemento, eu falo que é a cereja do bolo depois do tratamento intrabucal. Bacana. Então hoje a parte estética, né, vamos dizer assim, hoje a gente tem um mercado que, falando de estética, né, que hoje você tem, além dos esteticistas, óbvio, você tem os odontologistas, né, dermatologistas, aí veio agora biomédicos, Sim. fisioterapeutas, farmacêuticos, etc, etc. O dentista do futuro, ele vai ter que obrigatoriamente, vamos dizer assim, ou por conta das necessidades, abrir esse leque de opções além da odontologia? Eu sou a prova viva que se o dentista não abrir o leque, ele vai ficar pelo caminho. O Aham. paciente procura, a informação tá aí o tempo inteiro por causa da internet, as redes sociais. Uhum. Então, começou por causa daqueles filtros de rede social e a pessoa se olha e sabe o que ela quer, onde ela quer chegar e o que tá incomodando. E dentro de quem trabalha com estética, quem trabalha com pessoas, se ficar fora do que o mercado tá pedindo, e é um apelo estético hoje. Uhum. Eu falo que, infelizmente, quem não andar junto, eu acredito que quebra. Show. Eh, é importante você falar disso, né, porque a gente tem uma audiência também de dentistas. Acho que na faculdade, acho que não tem, assim, um profissional que estuda tanto essa região, né. Não, Então acho cabeça, que por isso pescoço. que, eu até no início eu falava: "Meu, mas por que que os dentistas estão fazendo botox, né, harmonização facial?". Não faz sentido, né. E depois eu fui entender que Uhum. na faculdade, acho que você estuda praticamente toda a parte do rosto, da boca, né. Exatamente, exatamente. É Uhum. o que você falou. Aqui no Brasil, as faculdades de odontologia, a gente estuda realmente, né. Tem fora a parte de farmacologia e tal, que Uhum. tem que entender como é que funciona o corpo inteiro, mas o foco é a cabeça. Então, se a gente tá procurando estética, por que não procurar um dentista? É verdade. E hoje o que que envolve o HOF, né, que a gente fala HOF, 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 e aí, Aham. mas o que que envolve, quais os procedimentos hoje que o dentista consegue fazer, né, na parte estética, além da parte tradicional da odontologia? É, isso vem crescendo bastante, né. Uhum. Inicialmente, o dentista entrou só fazendo, vamos dizer, o básico dentro da ROF, que é trabalhar com preenchedores e a toxina. Certo. Mas os cursos estão crescendo, o público está crescendo e, como a gente falou, como é uma área de grande atuação do dentista e grande conhecimento, aí vem trazendo os bioestimuladores. Hoje já existe muito dentista que traz os lasers também para dentro do Sim. consultório. Ultraformer, enfim, tudo para alinhar essa parte, né, desde da estética, os resultados terapêuticos, a beleza, Uhum. tudo junto. Você já recebeu algum contato, assim, de pessoas, só procurando HOF? Você falou assim: "Ué, É, mas
Então, principalmente na parte de toxina, como eu tô há muito tempo, eu Uhum. tenho algumas pessoas que às vezes me procuram só por causa da toxina e dos meus resultados em relação à aplicação de toxina. Que, eu já apliquei com outros profissionais, seja dentista, biomédico, já apliquei com dermatologista, e eu vejo que você consegue me dar a naturalidade que eu queria. Talvez por causa de um processo também de escuta, empatia, que o dentista tem isso. A gente acaba lidando com uma parte que o paciente não tem acesso. A hora que eu tô trabalhando, o paciente não sabe o que eu tô fazendo, tem que confiar, né, na minha proposta de tratamento. Uhum. E a empatia, o acolhimento, o saber ouvir, porque tem muita gente que tem o tal do medo do dentista, né? É verdade. Então, o saber ouvir, o acolhimento, talvez a gente esteja mais aberto para entender qual é a queixa real do paciente e não fazer um resultado só para, o mercado está pedindo isso e todo mundo faz assim, Uhum. né? Talvez por isso eu tenho resultados e procura principalmente gigantesca por causa da toxina. Bacana. Você precisou desenvolver algumas habilidades que você aprendeu na faculdade, você executou os procedimentos, né, de odontologia. Quais mais habilidades você precisou desenvolver, por exemplo? Você começou a prestar atenção, sei lá, o que a gente chama de visagismo na estética, Sim. né? Você começou a prestar atenção, sei lá, nos olhos, na sobrancelha, nas expressões. Uhum. Quais mais habilidades você precisou desenvolver? Na verdade, enquanto eu fazia mais a clínica geral e Uhum. trouxe a toxina perto de mim por causa de um processo terapêutico, essa parte da face, para ser muito sincera, não me chamava muita atenção. Eu mirava no É, porque você intrabucal e era mirava meu só no que você ia foco. fazer, né? Eu falava antes que eu era dentista raiz do arroz com feijão, e é isso aqui que eu vou trabalhar. Sim. A abertura disso para ver a pessoa como um todo e olhar a face, os terços, a proporcionalidade, escutar o que incomodava, veio, na verdade, depois da minha pós-graduação em ortodontia. Porque a orto Ah, traz isso, né? Da gente conseguir equilibrar a boca, às vezes até uma dificuldade de crescimento dentro de uma ortopedia facial, uma cirurgia ortognática. E então essa visão cresceu a hora que eu trouxe a ortodontia perto de mim, e meu interesse maior pela ROF veio depois disso, principalmente para os pacientes que precisavam de uma indicação de uma cirurgia ortognática, por exemplo, e que ou por restrições de saúde, ou uma impossibilidade financeira, ou realmente por ter medo de fazer uma cirurgia desse porte, acabava, eu quero equilibrar a boca, mas eu não vou mexer no meu rosto. Mas aí eu ah, tenho a ROF para complementar e a gente trazer essa proporcionalidade e a finalidade estética que você queria sem a cirurgia. você vê que loucura, né? É. É, a parte de ortodontia, acho que na verdade a odontologia no geral, né? Principalmente depois das redes sociais, a gente focava muito naquela parte do sorriso estético, né? Sim, Então hoje, quando você olha a parte do Hoff, você consegue oferecer um serviço completo, vamos dizer assim, exatamente. né? Não só no Então, sorriso. é, eu falo que hoje é um conjunto. O paciente Uhum. chega normalmente com uma queixa específica intrabucal, e aí sai de lá, a gente vai fazer isso, mas a gente consegue dar uma melhorada aqui. Você percebeu que você tem uma simetria no rosto? Ou até em casos muito mais complexos, por exemplo, um pós-AVC, um tratamento Uhum. pós-câncer que fica alguma sequela, né, de uma simetria, a gente consegue equilibrar ou com o uso da toxina ou dos preenchedores e refazer essa estética que muitas vezes fica com uma cicatriz difícil para o paciente. Hoje a parte principalmente do dentista, ele trabalha mais a parte, vamos dizer assim, como é que fala? Correção ou como é que fala? Prevenção, né, no caso. Aham. Ou Hoje a gente você, consegue trabalhar muito com prevenção, porque o acesso é muito rápido. Os Uhum. pais já trazem os filhos muito jovens, então a gente consegue acompanhar, coordenar crescimento, ver pequenas interferências que antigamente eram só negligenciadas e traziam os tratamentos mais complexos, com ortodontias que duravam muitos anos e às vezes Uhum. finalizavam numa cirurgia. Hoje, com essa prevenção e o acompanhamento precoce, principalmente das crianças em desenvolvimento, a gente já orienta o crescimento, diminui o tempo de ação de uma ortodontia, por exemplo, depois. Os tratamentos ficam mais curtos, a gente otimiza tempo, dinheiro do paciente, Aham. enfim. Nessa parte de correção, né? No caso seria a parte, vamos dizer assim, saúde mais estética, né? Sim, porque a gente traz a Aham, função de volta. sim. E na parte da recuperação e da prevenção, no caso, hoje os pacientes que te procuram, eles procuram mais para correção ou mais para prevenção?
Os pacientes que mais procuram para correção, por exemplo, são pacientes mais idosos, um Certo. público mais de 60 anos, que muitas vezes ou tinham essa cultura de o dentista é muito caro, o acesso é muito difícil, eu já faço uma extração, e aí passam Uhum. por perdas múltiplas, próteses, e hoje muitas vezes vêm para uma recuperação de função estética através de implante, por exemplo, grande maioria que é uma reabilitação mais fixa. Uhum. Mas a prevenção, lógico, acontece, né? Então, como eu faço a porta de entrada hoje do meu consultório, eu tenho bem misturado ainda Hum. as duas coisas. Tem a parte preventiva, principalmente dos pais que trazem os filhos, né, crianças ou adolescentes muito jovens. Mas o público ainda 60 a mais, é um público que ainda é mais corretivo Corretivo. do que preventivo. Tanto que eles são péssimos, inclusive, na recorrência para a gente fazer. Ah, vem fazer um controle pós 6 meses. Ah, um controle pós 8 meses. São aqueles pacientes que fogem, ficam 1 ano, 2 anos, às vezes, porque não tem essa cultura de eu vou, eu preciso, e é mais fácil prevenir do que corrigir. Certo. Na parte de estética, quem te procura mais, as mulheres ou os homens? Olha, disparado as As mulheres. mulheres. É, aí tem os homens. Uhum. Mas é disparado ainda a procura das mulheres. E é engraçado que grande parte dos homens que me procuram é porque a esposa, a namorada fez alguma coisa de ROF comigo, e aí gostou do resultado, agora vai, olha como é que você tá. E aí leva o namorado, o companheiro, o marido, enfim, junto na consulta e incentiva o companheiro a fazer. Difícil um homem que vem por livre e espontânea vontade. Quais os procedimentos que você faz hoje lá na parte de HOF? De ROF, É, principalmente, né, a crista da onda ainda são os preenchedores, preenchidores. toxina e bioestimulador. É o que o pessoal mais procura. Uhum. O que que você oferece para o público feminino hoje, por exemplo? Você oferece, além da estética dental, você já oferece, olha, vamos fazer um, sei lá, um Ah, preenchimento. com certeza. Faz já tudo um Finaliza, pacote. mostra o sorriso e olha, se a gente melhorasse um pouco, às vezes uma simetria de lábio, um volume, as Uhum. mulheres, né, de um público já 50, 60, que já parece aquelas marquinhas, as ruguinhas, né, de código de barra em volta do lábio, vamos colocar um pouquinho? Aí vem aquela história, 1 ml não dá bocão para ninguém, a gente vai mais hidratar e cuidar dessa pele do que realmente mudar drasticamente seu rosto, porque elas têm medo. Sim. Mas hoje é um conjunto. Principalmente até essa parte que eu te falei de bruxismo, o bruxismo é uma coisa que cresceu muito pós-pandemia, que ainda me traz muitos Hum. pacientes por causa de dor de cabeça, ou travamento, ou fratura dentária. E eles procuram muito ainda pós-pandemia, e a hora que você associa uma toxina, e não necessariamente, como eu te falei Uhum. inicialmente no podcast, uma setter, né, que seria o músculo-alvo num tratamento de toxina, mas se a gente relaxa o terço superior, como consequência, a gente tem uma melhora da musculatura do terço inferior. Caramba. É resposta neuromuscular mesmo. E aí a gente tem melhora dos resultados de tratamento com placa, mesmo aplicando em terço superior para estética. Caramba. O corpo é um conjunto. Uhum. Então hoje, em 2026, assim, falando sobre futuro, né? Hoje você analisa a odontologia como ela. A odontologia hoje ela tá, claro, óbvio, na parte de tratamento, mas como que tá a odontologia do futuro, né? Ela será uma odontologia mais, sei lá, natural, humana, mais focada na parte estética, vai ser um conjunto de fatores integrado com a medicina, como que vai ser isso? Engraçado que você falou disso da integração com a medicina, os médicos estão melhorando essa indicação de, isso aqui você vai para o dentista, porque antes não tinha. A Uhum. gente tinha muito isso de, procura seu médico, vamos associar tratamentos, e o médico não olhava para o dentista. Hoje eu vejo que isso está crescendo, os médicos procuram essa associação, os pacientes entendem também que cada um tem a sua área, que todos são importantes, é um Sim. conjunto. Mas, assim, para o futuro, o que eu vejo é que quem não tem empatia, quem não acolhe, quem não vê a pessoa como um conjunto, um todo, vai ficar fora. Não tem Uhum. como olhar só para o intrabucal sem olhar o resto. Até porque pacientes jovens hoje tem uma crise grande de ansiedade e depressão. Isso traz sequelas também para o intrabucal, desde um bruxismo severo até o uso de ansiolíticos e medicações e tal. Então, a gente Uhum. tem um conjunto, uma associação de fatores. Então, se não tem a simpatia para entender por que aquilo acontece
E se você não associa no final com um resultado estético, para a pessoa se olhar no espelho realmente, se enxergar e melhorar sua autoestima, você vai ficar pelo caminho. Uhum. E é um crescimento de tecnologia também, né? A gente associa muitas coisas com inteligência artificial hoje. A inteligência artificial está crescendo muito Sim. e todo mundo está usando. E não vejo ainda a possibilidade de substituir um dentista Não com tem. esse tipo de Uhum. coisa. Não tem Não tem como. como. O dentista ainda vai ser necessário, mas com outros tipos de tecnologia, como um escaneamento, Sim. associação de tratamentos, enfim. Bacana. Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Quando você decidiu abrir o seu consultório, quais foram os principais desafios? Você imaginava que Nossa. fosse mais fácil, mais difícil? O que você imaginava? Olha, na verdade, você abre o seu consultório com muito medo, né? É Aham. que eu era muito jovem e, como eu falei, eu tive boas oportunidades, então você encara, mas eu estava começando num ponto que eu nunca tinha trabalhado, numa região da Quantos anos você cidade que eu, tinha? eu tinha 15 anos atrás, eu tenho 41, 26 anos. 26. Então super jovem. Então foi recém-formado, assim, você... 3 anos depois da minha formatura, eu estava abrindo meu consultório. E é Hum. engraçado que o paciente tem um pouco de preconceito também com esse profissional jovem. Jovem, né? Exatamente. E aí muitas vezes chegava e falava, mas quanto tempo você está formada? Aí você dá uma exagerada e finge que você tem um pouco mais de idade. Sim. Até a pessoa realmente começar a pegar confiança no teu trabalho. Mas como eu falei, como eu tive muita sorte e eu sempre fui muito comunicativa, os pacientes, mesmo de outros pontos da cidade, que meu primeiro emprego foi Pinheiros, depois eu fui para a região do ABC, eu tive a sorte de abrir meu consultório e alguns desses pacientes estão comigo até hoje, mesmo sendo Ah, de que regiões legal. completamente diferentes Você da trouxe os cidade. Eu pacientes até você. trouxe os pacientes, que cria esse elo de confiança e não consegue simplesmente trocar o profissional e vem Uhum. até hoje. Mas quando eu abri, veio o medo óbvio. A gente encara um pouco mais fácil, porque tem menos responsabilidades, né, dentro da É. vida por causa da juventude. Mas era aquele passinho de formiguinha. Coloquei na época convênios odontológicos para me ajudar um pouco Pra nessa girar, né? visibilidade, para ter um giro, pelo menos para Uhum. as pessoas me enxergarem ali, porque eu tô dentro de um prédio comercial. Então não tinha propaganda, placa, nem nada assim. E aquela coisa de esperar mesmo, de você sentar e avisar os seus parentes, os seus amigos, que agora você tá ali. Na época a rede social não era tão forte, não Sim, tinha sim. essa coisa desse marketing digital que é pesadíssimo hoje. Então era ficar sentadinha ali, vamos ver se um paciente aparece hoje. Mas foi difícil. E hoje, falando, né, sobre o marketing digital, então hoje o dentista, né, a gente fala que hoje o profissional, acho que não só na odontologia, mas no modo geral, na medicina, na estética, o profissional ele tem que entender, além dos procedimentos, né, além da parte operacional do seu consultório, se ele não souber fazer marketing, esquece, né? Porque Exatamente. hoje, Eu falo vamos que dizer, quem não é visto não é não é lembrado, lembrado. né? Porque vamos ser sinceros, a maioria dos consultórios fica em prédios comerciais, né? Sim, Então, como é que essa pessoa é vista? Eu nem lembro como que era antes do Instagram, do Facebook. exatamente. Para mim, o antes era Aham. convênio, Era convênio, é para o verdade. paciente me achar de algum jeito. Uhum. Então, hoje, se você não tiver na rede social ali, com conteúdo, né, com fotos do antes e depois. Exatamente, mesmo que seja para um material mais educativo, de eu estava fazendo isso, hoje eu vou Uhum. cuidar disso aqui, nem que seja para mostrar a rotina básica, que às vezes parece bobeira até dentro do consultório. Você tem que aparecer para os seus pacientes, você tem que aparecer para as pessoas. Senão as pessoas simplesmente te esquecem. No meu corredor, por exemplo, no andar que eu tenho consultório, eu tenho mais 2 dentistas. No prédio Ah, inteiro deve ter mais 20. nossa. Então, se você não procura um diferencial, nem que seja o tipo de marketing que você faz, o pessoal vai te esquecer, porque a concorrência é muito É muito pesada. grande. Hoje, a maioria dos seus pacientes vem pela rede social? Como eu tô no mesmo lugar há 15 anos Você já já, tem uma clientela eu tenho uma fixa? clientela fixa e tenho muita indicação. Uhum. Muita indicação. Então, hoje, apesar de eu aparecer muito na rede social, todos os dias, não tem um dia que eu não esteja lá dando um bom dia. Hoje, o meu forte ainda é o paciente que já me conhece, que me traz um próximo. Ah, legal. E
Então a gente está falando aqui, né, do profissional hoje, principalmente o profissional autônomo, ele, no caso do dentista especificamente, ele precisa aprender a trabalhar não só com a odontologia, né, que ele vai estudar para isso, vai precisar entender um pouco de estética, Sim, visagismo e marketing digital. é um conjunto. E ainda tem que saber administração, porque É, toda a exato, a parte, gestão do a gestão negócio, do né? consultório tem que existir, senão você Sim, também quebra. Se você não sim. souber fazer conta, você também acaba. A gente estava falando, né, que o investimento no consultório hoje é muito alto, né? Altíssimo, porque os equipamentos são muito caros, né? Uhum. E se você for realmente para uma pegada mais tecnológica, com scanner, impressoras 3D, você vai fazer um investimento Cadeira é muito caro. pesado, sim. Hoje, o que que você indica para os dentistas, principalmente para quem está se formando, e também para esse pessoal que está nessa transição, né? Que fez odontologia, mas quando ele saiu da faculdade, ele falou, ué, não era só dente que eu precisava, que Uhum. eu tinha que aprender a mexer, né? Quais as dicas e por onde seguir? O que que você indica para esse pessoal? Para o pessoal que já está no mercado como eu, a gente sabe que quando a gente entra na área de saúde, a gente não vai poder parar de estudar nunca, vai ser Uhum. uma atualização constante, que a gente precisa ficar de olho no que está acontecendo. E antes era um foco só para novos materiais, né, novas tecnologias. Hoje não, hoje a gente tem que olhar também para essa parte do marketing e como você vai trazer o seu paciente para dentro do seu consultório. Justamente por isso, não é só um foco em odontologia pura. Certo. Você tem que ter um foco no restante também. Então, não negligenciar essa parte, não achar que porque você é muito bom tecnicamente que o resto não existe. Você tem que ser bom principalmente no trato com pessoas, Uhum. né? Se você não traz essa pessoa para perto de você, ela não vai querer ser seu paciente. Tem que ter aquele timbre comerciante, né? Completamente, completamente. Tem gente que acha que não, mas você está ali sentado vendendo seu peixe. Sim, sim. Então, você tem que saber o que você está falando com muita propriedade para o paciente entender que você sabe do que você está falando. Mas, além de saber a técnica, você tem a empatia, você tem o acolhimento, você tem o conjunto, né? Para odontologia, hoje não é nem só o intraoral, é o estético. Então, Você é a prova disso, né? Você viu que o diploma exato. da USP não, não Não, não, resolveu os não problemas. resolve nada. Não coloca ninguém na minha cadeira. Sim. Né? Ah, e tanto que muitas vezes a hora que as pessoas, mas você se formou onde? Na USP, já te olha assim, meu Deus, é sério, eu tô conhecendo alguém que é formado por lá? Sim, mas isso não Aham. garante nada para Não ninguém. garante paciente, não garante cliente. Exatamente, exatamente. Eu tenho vantagens técnicas e de conhecimento, Uma né? formação Uma técnica formação muito muito profunda. boa, Uhum. mas que não traz resultados efetivos se você não for atrás. Sim. E para quem está começando na profissão, falaria que já é para mirar no futuro e entender como é que funciona, né, essa parte de conjunto, trazendo as tecnologias dos scanners, todo o planejamento virtual, Sim. como é que você faz para mostrar para o paciente um resultado aonde você pretende chegar. Então, a faculdade vai trazer o arroz com feijão, mas você tem que olhar com olhos já de futuro, né, Uhum. de tecnologia, porque eu acho que é o futuro para todo mundo. Sim, sim. Nós temos hoje na biomedicina, né, acho que é mais na biomedicina, mas eu já vi também na fisioterapia e na farmácia, né? A gente tem profissionais que ainda estão na faculdade ou ainda vão entrar na faculdade, que eles já têm aquele pensamento, não, eu estou fazendo, sei lá, biomedicina porque eu quero trabalhar com estética. Mas na Tem isso odonto na odontologia já? tem, Tem. tem. Tem muita gente que tá entrando e, eu vou Com entrar, mas eu vou foco. trabalhar só com ROF. O que a pessoa tem que entender é que é um conjunto, Uhum, né? Eu falo que não adianta o rosto tá lindo e a gengiva tá sangrando. é verdade. Não adianta o rosto tá maravilhoso e o paciente chegar com dor e você não saber oferecer uma emergência de um tratamento de canal. Então, você tem que saber fazer o básico também. Até porque, como eu te falei, uma infecção por causa de um preenchidor, por exemplo, que você tem uma infecção intrabucal muito grande, acontece Uma intercorrência, uma né? intercorrência por causa de uma aplicação, porque você não olhou o básico antes de fazer. Uhum, Né? Não é, e isso eu vejo no conjunto também de, não é só olhar o intrabucal, é você entender um pouco da saúde geral do paciente, saber que se ele tem indicação para aquele momento fazer aquele tipo de procedimento. Não olhar só para o número e, eu vou chegar onde ele quer, vai entrar o dinheirinho no meu bolso e vai ser todo mundo feliz. Não, porque a intercorrência acontece e a hora que acontece, se a culpa é sua, porque você não soube o que você estava indicando, não era o momento de fazer, aquilo vai te derrubar para o resto da vida. entendi. Nesse caso especificamente,
você deve receber, assim, principalmente dos pacientes, né? Aquela coisa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quero deixar meu lábio igual da, sei lá, da Angelina Jolie. Sim, O que que você tanto para faz face nesses quanto para casos? dente. A gente tem essas comparações e o paciente pede. O que que você faz nesses casos aí? Você tem que educar o paciente, Sim. explicar, olha, Eu entende? faço, eu faço muito essa parte de trazer a informação para o paciente, de mostrar Uhum, fotos do comparativo, de, ó, mas tá vendo o seu tipo de face, o formato do teu rosto, o que combina melhor para você. Então, eu tento fazer essa educação de, olha, não vamos por esse lado porque não vai ficar legal. E sim. se o paciente insiste, eu não faço trabalhos que eu não acredito. Eu não ofereço aquilo que eu não faria para mim, para minha família, enfim. Eu já cheguei a mandar paciente embora porque eu falei, eu não vou fazer isso em você. Porque depois você vai. A hora que você voltar para casa, que as pessoas começarem a te olhar e você receber críticas, porque eu tenho certeza que você não vai ficar feliz a longo prazo, você vai falar que a culpa foi minha. Então já tive essa experiência de mandar pacientes embora, porque, ó, não é o momento, não é assim que vai funcionar. E deles me procurarem depois porque fizeram o que não deviam e agora você conserta para mim. Aí fica mais caro, né? Aí é mais Aí é caro, mais caro. sempre. Você percebeu que, principalmente depois da pandemia, que nem você falou, né? Quando começou a ROF, há 10 anos atrás, um pouco mais, tinha aquele exagero, né? Dos Muito. procedimentos, etc. Que era o que me fazia correr da Hoff. Você vê que, acho que depois da pandemia, principalmente, tá tendo um novo movimento, né? Assim, da naturalidade. O que que Exatamente. você tem percebido disso? Exatamente, da naturalidade, o pessoal não procurar carregar a imagem, né? Uhum. De tentar trazer alguma coisa que vai só gerenciar envelhecimento, vai suavizar expressões, vai trazer uma harmonia para algum lugar que tinha uma simetria, mas aquelas transformações imensas que a pessoa ficava irreconhecível, tinha que tirar até um novo RG, Sim, sim. não existe mais, graças a Deus. É verdade. Bacana. E fala um pouquinho das suas projeções aí para o futuro. O que que a doutora Juliana pretende fazer, sei lá, se especializar ainda mais? Exatamente, inclusive já tenho aí uma mentoria para esse ano, um curso mais avançado que começa a partir de maio, então tem mais conteúdo, tem mais atualizações, mais informações, tentando trazer para esses pacientes que procuram a ROF tratamentos de excelência Aham. e oferecendo essa naturalidade dentro de um equilíbrio que eu acredito, né, só com informações e marcas consagradas de mercado, com muito estudo científico e trazendo segurança junto com a estética. Bacana. E qual que é o Instagram para a gente passar para o pessoal, né? Vamos lá, @doutora_Juliana_Rueda. Rueda com H. Rueda, R-U-H. Rueda. R-U-D-A, exato. E quando a gente traz as pessoas aqui, eu sempre faço uma pergunta, né? Claro. No final. No seu caso, eu vou fazer duas perguntas. É, trabalhar, para a doutora Juliana, trabalhar com odontologia e trabalhar com estética também é. Nossa, difícil. Não esperava por essa. Não, essa é surpresa. Não tá no roteiro, não. Trabalhar com odontologia, eu acho que hoje, se for resumir minha trajetória nesses anos todos, para mim é trazer de volta sorrisos. Trazer a autoestima de volta e principalmente eu tenho grandes amigos que vieram através de uma procura do consultório e que hoje estão fazendo parte da minha vida. Então, acho que a odontologia é agregar, trazer Legal, para perto, bacana. né. E Cuidar trabalhar um com pouquinho do todo, beleza. né. E a beleza, eu acho que nada melhor do que você conseguir um conjunto da pessoa sorrir com leveza, porque o que que transmite mais felicidade do que um sorriso? Uhum, Então, a partir do momento que você consegue equilibrar o sorriso para você mostrar para todo mundo que você está feliz, junto com a imagem que você gosta de ver no espelho, eu acho que eu cheguei no ponto que eu me identifico, né? Um legal. equilíbrio aí entre o sorriso e a face. É que seria aquilo que você falou no início, né? O cuidar, né? Cuidar. É. E acho que essa frase final sua, acho que é justamente o que a gente falou aqui o tempo inteiro. Não adianta, que nem você falou, né? Não adianta a pessoa estar com o rosto lindo e a gengiva sangrando, né? Exato. Então acho que a odontologia com a estética, ela é muito integrada, né? Nesse ponto. Sim. E De aí eu ter- tenho o privilégio de conseguir cuidar das duas coisas. Exatamente. É isso. Gente, finalizamos aqui. É, Não se esqueçam de compartilhar
essa entrevista, né, esse conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E segue lá a doutora Juliana, né, no Instagram. A gente vai deixar aqui o link dela na descrição. E também, mais uma vez, um agradecimento aos nossos patrocinadores, Celebrim, Cheyenne, Jet Plasma, Neuxel e Premier. É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigada.